continuando aqui com o exemplo, nós vamos hoje colocar as cargas na cobertura. As cargas que serão colocadas serão peso próprio, composto de telhas, ripas e caibros. Esse aqui nós vamos lançar manualmente. E teças e tesouras, que serão calculadas automaticamente. Além do peso próprio, serão colocadas a sobrecarga e a carga do vento. Ok, o primeiro passo aqui, vamos definir os tipos de cargas. Então, a carga permanente vai ser dentro da natureza morto. Eu vou colocar aqui o peso próprio. Dentro do peso próprio, eu vou colocar aqui peso próprio 1 na legenda. E dentro desse caso aqui vai ficar as teças e tesouras. Dentro dessa natureza morta ainda, eu vou criar aqui outro peso próprio. Nesse caso vai ser das telhas, ripas e caibros. Vou colocar aqui na legenda P2. Na carga ativa, a gente vai colocar a sobrecarga. A legenda vai ser SC. E vamos ter o vento a 0 grau. E vamos ter o vento a 90 graus. Pronto, estão criados os casos de carga. Adicionados os tipos de cargas, agora a gente vai definir as cargas. A primeira carga vai ser o peso próprio das teças e tesouras. Então escolhe aqui, vem em definição de cargas, o caso número 1, peso próprio e aplica. Aqui estão a carga permanente, né, o peso próprio das tesouras e teças. O próximo é aplicar o peso próprio das telhas, ripas e caibros. Então, a gente vem aqui, caso número 2. Nesse caso aqui a gente vai aplicar manualmente, calculou manual esse valor das telhas, ripas e caibros. E vamos colocar aqui na direção global de Z o valor de carga de telhas, ripas e caibros. É só aplicar nos revestimentos. No próximo passo, nós vamos aplicar a sobrecarga
da estrutura. Aproveitar que já está selecionado o revestimento aqui, vem em definição de cargas, caso 3, sobrecarga, superfície, e aqui é só modificar o valor para sobrecarga. Observar a orientação do eixo Z global. Sobrecarga está aplicada. Próxima carga a aplicar vai ser a carga de vento. Então nós temos o vento 0 grau e o vento 90 grau. O vento 0 grau ele vai pegar na fachada frontal da estrutura, provocando uma pressão, um coeficiente de pressão maior no início da nave e vai diminuindo até o fim da nave. Então eu tenho aqui, vou criar aqui uma janela só com essa cobertura e vamos colocar as cargas de acordo com a influência do coeficiente de pressão. Então, nesse primeiro módulo, vento 0, carga de superfície. Nesse caso aqui, o vento ele é aplicado perpendicular ao plano da cobertura. Então aqui nós vamos colocar o valor dessa carga. Nesse primeiro vão, eixo local, adicionar, aplicar. Então observe que a carga foi aplicada perpendicular ao plano da cobertura. Vou repetir o processo agora para o segundo módulo aqui. A carga ela vai diminuindo, ó, de acordo com o comprimento do edifício. Sempre no eixo local. Aqui já foi aplicado no segundo módulo. E os demais módulos, o valor da carga é igual. Então aqui tem aplicada a carga do vento 0 grau. Agora vamos aplicar a carga do vento 90 graus. 90 graus, o vento vai bater aqui na lateral, provocando um coeficiente de pressão igual de um lado e do outro. Então toda a estrutura vai ter, toda a cobertura ela vai ter o mesmo valor aqui. Olha aqui, carga de superfície. Valor de 20. Pronto, foi aplicado a carga de 90 graus. Após as cargas serem aplicadas, nós vamos agora fazer as combinações desses esforços. Então vem aqui em carga, combinações manuais, combinação número 1, ok, e vamos adicionar as cargas que vão fazer parte dessa combinação. Então a combinação número 1 eu escolhi peso próprio e sobrecarga. Vou definir aqui os fatores. Para carga permanente está o fator 1.2. Eu vou colocar o fator 1.4. Para sobrecarga está 1.6. Eu vou colocar também aqui 1.4. Vou alterar, venho aqui, coloco as cargas permanentes e vou colocar a sobrecarga. Dou um aplicar e ok. Vou criar uma nova combinação, combinação número 2,
Na combinação número 2 vai entrar cargas permanentes e vento. Como são vetores opostos, eu vou mudar aqui os fatores da carga permanente para 1 e vou deixar o vento com 1.4. Aplico aqui, fator de 1 e o vento 0 com 1.4. Aplico. Isso foi a combinação do peso próprio com o vento 0 grau e vou criar uma nova combinação que vai ser o peso próprio com o vento 90 graus. Vou aplicar, fechar e aqui estão as combinações.